planificado. Para a nossa abordagem, temos aqui o engenheiro Edmundo Sapalo, ele que é engenheiro civil, há mais de 10 anos nesta estrada, Sapalalo. Pois, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, senhor. Como é que está a disposição? Está tudo em condições. Terça-feira, como é que está a encarar o dia? Então, foi tenso a chegar aqui, mas pronto, conseguimos chegar. Há 10 anos nesta estrada, como é que avalia o desempenho dos vários projetos que temos aqui em Angola? Pronto, obrigado pela questão. O desempenho até atualmente é bom. É que nós temos que primar apenas pelas manutenções periódicas. Estamos a construir o país está a crescer, muitas infraestruturas, mas temos que primar pelas manutenções. Se andamos a construir apenas só por construir, não fizermos as manutenções, nos será muito difícil nós continuar a dar sequência de outros modelos de construção que temos implementado ao nível do país. Porque construímos alguns, vamos para os outros e voltamos de novo para fazer as manutenções, porque este lado estamos a pecar muito. Pois, de um tempo a esta parte, 38 anos passados da anterior governação, a máxima era mesmo voltada à questão das infraestruturas. Hoje, nem tanto, estamos alinhados a outras perspectivas políticas, mas na governação anterior, os projetos implementados, como é que estão estes projetos? Alguns continuam intactos, estão bons, outros carências já de manutenção, periódicas. Mas recai aqui aspecto em termos de manutenção, quando fala de manutenção? O que se passa na questão de manutenção é que todas as vezes ou temos um período de nós fazermos as manutenções periódicas em todas as infraestruturas. E quando isso não se faz, estamos agora a passar numa fase crítica. Por exemplo, lançou-se agora o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, que o projeto é bom, mas tão logo que nós concluamos com este projeto, é necessário ter uma equipa para fazer as manutenções periódicas. E do passado até os dias de hoje não se fez. E agora temos que arcar aqui com alguns custos para fazer as manutenções de umas infraestruturas erguidas no passado, como no caso de pontes, estrada, aí onde temos os maiores problemas a nível do país. Principalmente na cidade de Luanda, nós vemos agora o abate de muitas das pontes a nível do país, vimos agora a ponte do Camorteiro, vimos a ponte das Madres, infraestruturas de estradas todas, a maioria, a via expressa, por exemplo, está com muitas dificuldades, enormes buracos, precisa agora de fazermos uma escarificação, fazemos recarga de um novo tapete, todos os aspectos não está a ser feito. O período de manutenção ideal seria na época seca, mas como nós não estamos a fazer essas manutenções, vamos apanhar agora a época chuvosa, a cidade de Luanda principalmente vai sofrer muitos danos. E quando tão logo terminar esse período da época chuvosa, aí os trabalhos serão de grande relevância. Pois, nesta altura, nós temos estado a acompanhar várias obras em termos de implementação do tapete asfáltico. Sim. Gostaria que contextualizasse a nossa realidade, a maneira como nós estruturamos este projeto, se comparado com a realidade de outros países, é totalmente diferente, porque nós vimos o tamanho, a forma como se estrutura o tapete asfáltico em termos de espessura, a maneira como se estrutura, porque vimos que depois de 2, 3 anos, e se eventualmente houver chuva, fica totalmente danificado. As matérias utilizadas, a forma como utilizamos, a maneira como estruturamos este tipo de trabalho, é a mais adequada ou é por questões financeiras? Ok. O problema não é no modelo de construção. O problema está, quer dizer, primeiro na técnica que devemos usar e nos cuidar das manutenções. Por exemplo, nós estamos a construir estradas. Se nós construímos muitas infraestruturas viárias, mas sem o sistema de drenagem a funcionar, não estamos a fazer nada. Começamos ali. Vamos voltar só para a via expressa, por exemplo, aí junto ao contorno, na zona de Cacoaco. Fez-se aí um trabalho de tapa-buraco, mas agora já está todo danificado. Por quê? Porque a água não sai fora do pavimento. Quando a água não sai fora do pavimento, assenta por muito tempo
ela vai penetrando nos poros e vai causando esses danos. Esse é um dos primeiros aspectos. A água tem que sair. O tapete asfáltico aguenta as águas, mas ela tem que sair. Se não sair, é problema. Primeira questão. Segundo, a técnica de como temos construído as nossas estradas. Nós temos um modelo de construção que construímos nossas estradas com a camada de subleito, solo granular, a subbase, base com tuvina, e depois colocamos o tapete asfáltico. E já é a altura de mudarmos esse modelo, porque o país cresceu e a trafegabilidade é pesada. Então temos que primeiro passar a reforçar as camadas de subleito, isso foi com rachão ou macadame hidráulico, e depois mudamos as constituições das suas camadas de subbase, sair por exemplo, de 15 a 20 a 25 e o tapete asfáltico no mínimo de 10. Ou seja, nós não estamos a acompanhar a locomotiva da humanidade. Não, estamos a falhar alguns pontos. Alguns pontos estamos a falhar e, por outra, é necessário fazermos uma gestão de pavimento rodoviário. Isso não está a ser feito. Isso não se faz normalmente quando algumas empresas não são muito sérias e que recebem um valor agora para voltar a fazer a manutenção posteriormente, já não aparecem. O ideal era uma empresa dar um orçamento, estipulamos um tapete, por exemplo, de 10 e ele aplica 5. Passando os 8 anos, 10 anos, voltamos a aplicar de novo os 5 em que ele já fez o contrato. Aí sim, nesse modelo podíamos ter aí garantidas as estradas há 20 anos. É uma questão de consciência também. Hoje temos que mudar isso. Não avaliamos as consequências que podem advir pelo facto de tentar cobrar um valor que não é o ideal ou um valor que poderá ter um trabalho insignificante. Sim, é que na verdade é que as empresas deviam ser incumbidas a responsabilidade de que ela ganhou um troço e ela deve responsabilizar-se a cuidar daquele troço. Que às vezes acontece, ganhou hoje uma empresa, depois de 4 anos, o pavimento está estragado, fizemos outro contato com outra empresa. Aí, neste modelo também, estamos a pecar. Isso está a nos prejudicar no tempo de vida útil das infraestruturas viárias. Pois, nós conseguimos visualizar algumas imagens, olhando claramente para a qualidade das pedonais, das pontes, enfim. Qual é o tempo ideal ou o tempo de durabilidade deste tipo de infraestrutura? Neste caso, nesse viaduto, estamos a falar do viaduto de Cacoaco, 50 anos. 50 anos? Sim. O que é que leva a este período? O que é que faz determinar o tempo? Determinado tempo, do modo que se estrutura as infraestruturas, normalmente os viadutos, pontes, o tempo de vida útil é 50 anos. Em função também do material utilizado? Sim, esse é o tempo de vida útil, mas é possível com as manutenções periódicas. Se não fizermos as manutenções periódicas, como vimos aqui no viaduto, por exemplo, naquela figura, o aço já está exposto e está agora a ser atacado pela corrosão metálica. É o momento de fazermos uma intervenção. Pois. Principalmente nestes locais onde jorra água, onde temos aí algum caudal, a maneira como se estrutura estas pontes deve ser com material de ponta, material com qualidade necessária. Exemplo disto, temos esta pedonal que acabamos de... Esta aqui é aqui bem próximo ao... Esta é de Viana? Não, esta zona estamos a falar da antiga do Bairro Popular. Do Bairro Popular, sim. Pois. É a Olímpio Maquéria? Sim, naquela zona. Pois, que até agora também continua paralisado. Tem que se mexer isso. Há também uma outra informação, uma outra imagem que gira muito, é quem vai para o município do Soio, especificamente ao Zaire, a sair de Unzeto, há uma ponte que também já está a mexer. O que é que leva a isto? Ali a ponte separa, tem um rio. O que é que leva? Normalmente, o que temos visto nas nossas análises, no desabamento das pontes, como vemos nessa figura aqui, a nível do país, 90% reside numa parte integrante da ponte, que é a laje de transição. Aí é onde não temos tido cuidado de como fazer as manutenções e no modelo de construção. Por quê? Porque nós temos feito apenas aterro juntamente à superestrutura.
Devido ao peso dos veículos nesta zona, o que é que acontece? Há sempre uma divisão entre a superestrutura e a ponte propriamente dita. Por quê? Porque nós não estamos a fazer construção seguindo as regras. Por exemplo, o muro dela deve sair da base ao topo com altura. Se o pilar tem 5 metros, ele deve ter também 5 metros e no mínimo com uma largura de 10 metros. Isso porque elas são os elementos fundamentais para combater os impulsos verticais e horizontais dos veículos tipo e outras forças externas. Isso não estamos a fazer, só estamos a fazer aterro. É um dos casos que aconteceu na ponte do Camorteiro, a desligação entre a superestrutura e a parte de transição. Mas quando acontece isto, a quem recai a fiscalização? A empresa encarregue pela obra ou tem uma outra instância responsável? Normalmente a empresa que fez essa construção e tem que se ver a fiscalização que lá estava e o projeto. Temos que pegar no projeto. O que é que acontece? O fiscal, normalmente, a fiscalização de ponte e estrada, é necessário ter fiscalização habilitada para aquele serviço. Porque o que temos visto às vezes é que recebe-se o projeto, a fiscalização é debilitada, também não dá conta do recado das pontes, nunca fez aquele trabalho e também peca nessa situação. Porque se tiver um fiscal, uma fiscalização habilitada, consegue de antemão ver qual é o problema que o projeto apresenta e discutir com o seu agente de direito, que é o dono do obra, para então poder sanar o problema que existe para alavancar com o projeto. Nessa imagem, por exemplo, que vejo aqui, esse é a ponte do Camorteiro. É triste. O que está aqui é proibido fazer isso em pontes. Em pontes, na zona dos encontros, é proibido fazer pilares isolados como estão ali. Não se pode fazer isso. O muro dela, praticamente não existe ou haver aí um muro dela no mínimo de 1 metro. Ela tem que ser da base ao topo para fechar esses solos que estão ali dentro. Tem que estar guarda-espécie de uma caixa. Não se pode fazer isso que vimos aí. É proibido fazer isso em pontes. E nós geralmente notamos que zonas como estas há residências à volta. Acreditamos que a consequência acaba por ser drástica, mas como é que há a permissão para que isto aconteça, para que haja um projeto do género nesta localidade? Na verdade, o projeto é bom. O projeto é bom, é para dar maior mobilidade urbana naquela zona, e não só na cidade de Luanda, mas é que carece de um acompanhamento, não digo nem manutenções periódicas, porque não só nesta zona, a zona das encostas, todas as zonas envolventes estão a ser atacadas pela erosão. As paredes, cada dia que passa, estão se alastrando e podem engolir todas as casas ao redor. Aí é preciso fazermos um trabalho de condição de taludes, é aí onde entra o trabalho das equipas de inspeções, em 3 meses, ou em 6 meses, passar lá, ver quais são as anomalias que a superestrutura apresenta, para então poder combater esses problemas. E isto não foi feito. Foi se alastrando. No caso mesmo do abate dessa ponte, tanto falou-se, tocamos tantas vezes nesse assunto, até ela partir. Nós temos que primar sempre pelas manutenções. Esse é o maior cuidado que devemos ter. Se não fizermos isso... Mas, geralmente, antes de começar um projeto, existe um estudo topográfico. Sim, da região. Para saber ou avaliar até que ponto é que o projeto será eficaz ou viável nesta mesma zona. Sim. Quando acontecem essas consequências todas, qual é o significado, que exemplo, que mensagem se quer transmitir, já que houve um estudo topográfico? Há incompetência dos engenheiros? Não, estamos a falhar em alguns sítios. Na verdade, é preciso ouvirmos todos e trabalhar unidos. Essa é a questão. Nós, como engenheiros, temos agora a começar a trabalhar com as entidades competentes para ajudar a melhorar algumas falhas de projetos e as fiscalizações. Os trabalhos de consultoria devem existir. Engenheiros independentes junto ao Ministério, trocar experiências e devem ser inseridos nas superestruturas de grande renome a nível do país, para mudarmos esses problemas. Se isso não for feito, então
vamos andar sempre nessa nossa vida miserável. Construímos uma hoje, amanhã partiu, voltamos de novo e vamos seguindo sempre assim. Pois, tocou no aspecto de consultoria. Sim. Geralmente o que temos estado a acompanhar é que este programa de consultoria, este grupo de consultores, na maior parte das vezes não têm sido nacionais. Como ter uma avaliação daquilo que é a realidade do país se os consultores não são nacionais? Essa é a altura de dar espaço também aos filhos da terra, os engenheiros nacionais. Porque o país está com muitos bons engenheiros. Temos de um lado engenheiros velhos que detêm muita experiência e do outro lado engenheiros novos que têm muita vontade de trabalhar. Então, devemos fazer dessa escada uma única estrada para, junto às entidades competentes, caminharmos juntos. Porque não há ninguém, tirando nós como nacionais, que conhece essa Angola. Temos Angola na palma da mão. Então, é necessário dar espaço aos filhos da terra para participarem na construção das infraestruturas de grande renome a nível do país. Se assim o fizermos, podemos melhorar daqui a anos este problema que estamos a ver agora nas infraestruturas, os abates das infraestruturas a nível do país. Pois, quando acompanhamos inúmeros projetos estruturantes em Angola sobre a responsabilidade de instituições estrangeiras, o significado que temos é que não há confiança dos quadros em Angola? Foi um período que se pareceu que não havia confiança, mas hoje por hoje já se dá espaço aos filhos da terra. E um exemplo típico é o Plano Integrado de Salvação de Municípios, né, que é tudo nacional. Aí é onde nós devemos mostrar o real valor de que nós estamos presentes para alavancar com esse país e estamos dispostos a receber qualquer projeto e dar a sequência para um futuro melhor. Pois como é que nós devemos desconstruir a ideia de que o barato custa caro? Porque sabemos que, e é uma informação que rola há anos, que Angola é um canteiro de obras e as obras em carteira e em curso, a maior parte delas têm um valor elevado, mas quando olhamos para outro tipo de infraestruturas sem qualidade é porque há um valor muito inferior. Como desconstruir esta Aí devemos esta pegar mensagem? muito pela questão orçamental. Essa é a primeira questão que devemos ver. Problema de orçamento. Analisar seriamente qual é o valor que foi empregue para esta obra. Faz-se uma consultoria, uma análise, para nós então aferirmos se sim ou não. Mas isso deve haver liberdade pelos consultores, pelos técnicos nacionais. Se andamos por esse caminho, avaliar, fazermos orçamentos, verificar, fazer todo o cuidado material, essa toda análise, nós conseguimos então mudar alguns valores, alguns preços no mercado a nível das construtoras. Porque o que se parece, algumas vezes, são alguns preços já fixados. E as coisas mudarem, continuamos sempre a montar, a pedir valores com preço já fixado. E é a altura de mudarmos isso. Pois, em Angola sabemos que os nossos líderes, os nossos responsáveis viajam pelo mundo afora e trazem a realidade ou a imagem de outros países para para o nosso país ou para a nossa realidade. A forma de como deve-se implementar, necessariamente há que haver maior incentivo da juventude que sai das academias. Por que não buscarem estes jovens que saem das academias para ajudar a implementar estes projetos estruturantes que tiram as fotografias de fora? Na verdade é que neste momento, agora, que está a se dar mais espaço para muitos técnicos nacionais que vêm da academia. Agora, porque na verdade é preciso lapidá-los mesmo. Alguns erros que nós cometemos no passado era tirar um técnico que vem diretamente da academia e colocamos, por exemplo, a fazer um trabalho de fiscalização. Ele não está habilitado. Esta confusão entre o fiscal e o engenheiro também contribuiu muito na degradação ou na falta de eficácia de fiscalização de algumas infraestruturas a nível do país. É necessário, agora, a Ordem dos Engenheiros tem um programa de trabalhar com engenheiro júnior, que vão se inscrevem como engenheiro júnior, não podem ainda assinar um projeto até ele ser lapidado a passar a engenheiro sênior. Este é um modelo.
Outra é o recrutamento que temos feito. Nós, por exemplo, a nível das nossas empresas, recrutamos muitos engenheiros que vêm das academias e colocamos nas empresas, nas empreitadas a estagiar com os engenheiros sênior. Após esse período, nós vemos que ele está apto, vai passar por uma outra fase, de que ele consegue ser já um diretor de obra, sozinho. E vamos avaliando como é que ele está o seu grau de evolução. Acho que devemos passar por aí. Pois, são agora 8 horas e 53 minutos. Nós vamos agora...